Como é que tu te chamas? Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Antes de começar, queria que você se inscrevesse no canal, apertando o botão aqui embaixo, desse o like no vídeo e também ativasse o sino para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Bom, muito se fala sobre o sucesso da diretoria nas contratações para o elenco profissional. E aí eu posso citar vários jogadores: Gerson, Thiago Maia, Pablo Mari, que veio, fez sucesso e foi embora, Bruno Henrique, Gabigol. De fato, a diretoria acertou em cheio nas contratações para o elenco profissional e reforçou bastante o elenco para a disputa dos títulos nas últimas temporadas. Tanto é que o resultado veio. Em 2019, o Flamengo campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Em 2020, está bem no Campeonato Brasileiro, está bem na Libertadores, já classificado às oitavas. Mas a gente tem que ressaltar o trabalho também realizado nas categorias de base. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente for analisar o time que entrou em campo contra o Palmeiras e também contra o Del Valle na última quarta-feira, muitos jovens que estão hoje ali é porque o Flamengo garimpou Brasil afora, foi buscar jovens talentos Brasil afora para poder reforçar a sua categoria de base e com isso render bons frutos futuramente. Frutos estes que estão sendo colhidos agora, porque os jogadores deram conta do recado na ausência dos jogadores do elenco profissional. E aí eu vou destacar alguns jogadores que estiveram, inclusive, relacionados para o jogo contra o Del Valle na última quarta-feira, jogo que o Flamengo venceu por 4-0. O primeiro nome, Ramon, contrato renovado recentemente até abril de 2024. O Flamengo o contratou em 2017, quando ele ainda estava no Nova Iguaçu, ou seja, o Flamengo percebeu que Ramon poderia ser um garoto que ia render futuramente, foi atrás desse jogador, contratou e tanto é que o resultado está aí. Ramon jogou muita bola contra o Independente Del Valle, os torcedores inclusive pedindo ele no lugar do René como substituto direto do Felipe Luiz. Em 2019, já na categoria de base do Flamengo, com 18 anos, foi o segundo jogador que mais atuou pela equipe sub-20 do Flamengo, 39 partidas. Por falar nisso, o preparo físico do Ramon é algo que todo mundo elogia lá nos bastidores do Flamengo. Ou seja, o Ramon é um jogador que o Flamengo foi buscar em outro clube para poder reforçar a sua categoria de base e hoje ele está rendendo bons frutos no elenco profissional. Um outro jogador que é dessa característica é o Mateuzinho. Ele chegou em 2019, o Flamengo contratou junto ao Londrina. O Flamengo, inclusive, desembolsou um valor para contratar Mateuzinho, pagou 1,2 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do Mateuzinho, lateral direito. O restante dos direitos econômicos pertence à Londrina, a sua ex-equipe. O Mateuzinho, inclusive, já tinha atuado pela equipe profissional do Londrina, já foi convocado para a seleção sub-20, ou seja, é mais um jogador que o Flamengo viu qualidade, viu potencial e foi buscar em outro clube. Resultado? Tá aí. Rendeu bastante na equipe sub-20 na temporada 2019. Foi o jogador que mais entrou em campo em 2019 pela equipe sub-20. Disputou 47 partidas em 2019 pela equipe sub-20. Hoje, no atual elenco do elenco profissional, ele é o lateral que tem mais assistências. São 3. Ele já deu assistência para Bill, para o Lincoln e também para o Arrascaeta. Então é um jogador que está aí também rendendo bons frutos ao Flamengo no elenco profissional, mais um jogador que o Flamengo foi buscar em um outro clube. Vale ressaltar que o contrato dele vai até dezembro de 2021. E, na minha opinião, o Flamengo, que anteriormente estava atrás de um reserva direto para o chileno Isla, na minha opinião, encontrou. O reserva direto, na minha opinião, tem que ser o Mateuzinho. Custo-benefício, ótimo, jogador com potencial absurdo, chega muito bem ao ataque, tem que evoluir a parte defensiva, mas tem tudo para ser esse reserva imediato do chileno Isla. Um outro jogador que eu destaco, que o Flamengo teve um olhar muito bem avaliado, digamos assim, na hora de contratar, foi o volante Richard, colombiano. Esse tem uma curiosidade, ele era jogador de futsal, em 2019 ele veio atuar contra o Flamengo pelo futsal, o Flamengo gostou do Richard e o convidou para fazer alguns testes no campo. Ele fez os testes, o Flamengo gostou, ficou e está aí até hoje.
foi destaque inclusive contra o Palmeiras, entrou nos 20 minutos finais de jogo, mas fez 3 funções em campo. Isso é sensacional, um jogador super versátil. Ele começou como ponta, jogou como volante depois e terminou a partida como lateral direito. Ou seja, é um jogador aí com muito potencial, renovou seu contrato recentemente, o novo vínculo dele com o Flamengo vai até dezembro de 2021. Mais um jogador que o Flamengo viu potencial, contratou e está aí recentemente tendo o contrato renovado e sendo muito elogiado pela torcida do Flamengo. Outro jogador com essa característica é o Guilherme Bala, 19 anos, destaque do Madureira, já estava no elenco profissional do Madureira, jogou contra o Flamengo percebeu um potencial no jogador, no atacante, o contratou e está aí. Até ele chegou em setembro de 2019, ou seja, completou um ano agora de Flamengo, tem 22 partidas e 6 gols. É um jogador que já foi convocado também para a seleção sub-20, é um jogador experiente, embora seja novo, é experiente, já jogou no elenco profissional do Madureira e está aí rendendo bons frutos à equipe rubro-negra. O contrato dele vai até janeiro de 2021, mas tem uma cláusula com opção de renovação de contrato por mais 4 anos. E pelo que eu apurei, o Flamengo pretende sim renovar o contrato desse jogador por mais 4 anos e, na minha opinião, é o caminho correto mesmo, é um jogador com potencial absurdo, mostrou isso contra o Palmeiras, quando ele foi titular, entrou também contra o Del Valle, jogador de correria, ponta, jogador que o Flamengo gosta, né? Tanto é que tem outros jogadores no elenco profissional com essas características. Mas tá aí, mais um jogador, mais um atleta que o Flamengo buscou em outro clube, viu potencial, contratou e está rendendo bons frutos. Para finalizar a lista, Rodrigo Muniz. Esse, para mim, é o cara que a torcida tem que ficar de olho, porque é um centroavante nato, faz muito gol, porte físico forte, alto, não é lento, embora seja alto e forte, ele não é lento, tem 19 anos, marca muito gol e com certeza o Flamengo acertou em cheio na hora de contratar esse jogador. Ele chegou ao Flamengo após se destacar pelo Desportivo Brasil, chegou em 2018 e já tem números impressionantes. Já atuou pelo Sub-17, Sub-18, Sub-19, Sub-20 e profissional do Flamengo. Em 72 jogos, ele marcou 34 gols. É uma marca impressionante para um jogador de 19 anos. Sabe fazer gol, como eu disse, tem faro de gol e está sendo observado pelo treinador Domi. Inclusive, o Lincoln, que tem negociação muito bem encaminhada de empréstimo ao Grupo City, o Rodrigo Muniz, caso o Lincoln saia, o Rodrigo Muniz ele vai preencher essa vaga deixada pelo Lincoln. Tanto é que a diretoria conversa com o Domi justamente para explicar ao treinador que o elenco dele não vai ser afetado, porque o Rodrigo Muniz tem potencial para pegar essa vaga do Lincoln, não precisa ir ao mercado atrás de um jogador. Então, esses jogadores que eu destaco que o Flamengo, no passado, foi atrás, garimpou, buscou a contratação em outros clubes, jogadores que se destacaram em outros clubes e agora estão rendendo bons frutos ao Flamengo. Então, isso tem que ser destacado. O poder de contratação da diretoria do Flamengo para a categoria de base também, não só para o elenco profissional. Parabéns para os responsáveis por essas contratações e para girar a roda, deixar a roda girando, mais contratações foram feitas na temporada 2020 para as categorias de base. Eu fiz uma rápida pesquisa. Para o Sub-20, o Flamengo contratou o Thiago Fernandes, atacante. O Flamengo contratou e emprestou agora para o Náutico, porque lá ele vai jogar no elenco profissional. Vinícius Milani, um zagueiro do Real Brasília, está emprestado ao Flamengo. Max, meia do Tupi, junto ao Tupi. Damásio, meia, contratado junto ao Serra. Vinícius Índio, contratado junto ao Real Brasília, um meia também. André Luiz, um atacante também, que eu gosto bastante, alto, contratado junto ao América. Pedro Franco, meia, junto ao Nova Iguaçu, é um outro jogador que eu destaco bastante. Danilo, um meia que estava no Corinthians, muito bom jogador também, o Flamengo fez muito bem em contratar esse jogador. Jadson, lateral direito, junto ao Santa Cruz, mais um que já teve participação em elenco profissional e foi contratado para as categorias de base do Flamengo. E para finalizar, o Quadrado, um volante do São Caetano. O Flamengo foi muito bem nesse jogador. Eu lembro que quando eu entrevistei Paulo Pelaipe, quando saiu do Flamengo, trabalhou no São Caetano, o Pelaipe elogiou bastante esse jogador, o Quadrado, e hoje ele é jogador do Flamengo.
E também tem que ressaltar o seguinte, o Diego Ritter, um zagueiro do Sub-17, que tá jogando pelo Sub-20, veio da Chapecoense por empréstimo, já passou pela seleção, mais um jogador também que não é do Sub-20, digamos assim, ele pertence ao Sub-17, mas vem fazendo um importante papel ali também no Sub-20, quando o elenco precisa, quando o técnico Maurício Souza precisa. Então, esses são os nomes que a torcida tem que ficar de olho agora, porque o Flamengo contratou esse ano para render bons frutos lá no futuro, assim como aconteceu anteriormente com Ramon, com Rodrigo Muniz, Richard e outros atletas. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, é só apertar o botão aqui embaixo, ativar o sino e também dar o like. Valeu, galera. Um abraço, até logo.